Boa noite, estamos ao vivo, mais uma live afiando nosso machado, todas as quarta-feiras aqui. E hoje eu vou falar sobre o fechamento antecipado, método MFA e como que funciona e por que eu comecei a desenvolver e a utilizar esse método. Boa noite, Guilherme, JS Marela. Silvio, consórcio, Valdo, ó o Alan, o rei do consórcio. Boa noite, a Aninha, da Capricho aqui, muito bem, pessoal. Se apresentem, por favor, me fala a região de vocês, há quanto tempo vocês trabalham com consórcio. Essa live ela serve para aqueles que estão iniciando e também para aqueles que já têm um bom tempo vendendo consórcio. Serve para todos. Boa noite, Laiane, ó, consórcio Chevrolet, em peso aqui. Paulinha, acredito que é a Paulinha também, da Capricho, Rio Grande do Norte, né, Valdo, da Eldorado. Ó, Chevrolet também. E pessoal aí, fala pra mim, vocês vendem carro, veículos? Ó, a Josi. Será que é a Josi que eu conheço de anos? É você, Josi? Guilherme, boa noite, pessoal. Papel e caneta na mão. O Luiz, vou te contar uma coisa, se você participar de todas as lives e participar aqui ao vivo, sabe? Tirando as suas dúvidas, aproveitando, você já, com certeza, eu já estou te vendo, vendedor milionário de milhões, tá bom? Thalisa, Igor, Igor, ó, meu coração pra você. Estou há 4 anos e você já me ajudou muito. Que legal! Muito obrigada, Vanessa, Rubão. Eita, pessoal, peguem papel e caneta na mão. Vai ser, assim, muito conteúdo. Quero que vocês interajam comigo. Me falem aqui, só tá o pessoal só da Chevrolet. Me falem da onde vocês são, há quanto tempo trabalha com consórcio, quem trabalha aqui com consórcio de imóvel. Serve para você que vende tudo, ó. Moto, imóvel, veículo. Essa live é para você. E para você já aproveitar essa semana de fechamento e assim, utilizar o método sem dó. Utilizem sem dó, ainda mais na última semana. Eu costumo assim, na última semana, gente, eu nem pisco para usar o método, sabe? Ixi, assim, ó. É agora ou não vai ser mais. Eu te chamo então só começo do mês porque eu não tenho mais tempo a perder. E não é tempo a perder com o cliente. Porque às vezes eu falo assim, as pessoas até falam, Ana, aqui no seu Insta tem clientes também, sim, e tem clientes que querem até ver como eu trabalho, tá? Só que eu falo a real, clientes que realmente querem ajuda, que querem comprar, que estão ali para negócio, para que tenha toda a direção do começo ao fim, igual eu vi agora de uma cliente, eu adoro quando coloca assim, mulher, ela mandou assim, mulher, vou confiar em você, é meu primeiro carro, vou fechar com você. Eu falo, opa, é isso. E assim, eu falei para ela real, eu estou fazendo o que eu faria para mim, nas circunstâncias do que você tem. E eu não minto para vender não, tá? Ó, pessoal, sou gestor imobiliário e consultor financeiro. Aí, muito bem. Encaminha essa live para aquele vendedor que você quer ajudá-lo, sabe? Você quer ajudar ele porque quanto mais a gente ajuda, mais o universo volta pra gente. Então encaminha essa live lá, sabe, para aquele vendedor que também precisa ali, ó, fechar, tá assim. E me conta como que está o mês de vocês. Ah, o Robson, grande gestor, o Márcio entrou aí também, diretor e gestor, Maiara, que legal, bombando essa live, tô gostando de ver galerinha em peso. Ó, manda para mais pessoas, manda porque aqui vai estar o ouro puro. E o que eu percebi? Eu desenvolvi um método e comecei a utilizá-lo não tem muito tempo.
Eu estava pensando aqui, fazendo umas anotações. Falei assim, que eu uso assiduamente não tem muito tempo. Bati 2 milhões já, Ana. Você não me enviou os vídeos no chat. Oh, me desculpa, me cobra lá. Vou te enviar. Eu não vi que você me chamou. Me perdoa. Pode me cobrar que eu vou te mandar. Ó, 2 milhões. Tá vendo, né, gente? O mercado está aquecido. Muita gente fala que não quer comprar agora em janeiro, fevereiro, em março. É desculpa. É desculpa que vem IPVA. É desculpa. Na maioria dos casos, não, né? As pessoas têm o orçamento apertado, é normal. E aí tá com dificuldade porque tem matrícula de escola, tem IPVA, tem esses que a gente entende. Mas tem aqueles clientes que eles dão desculpa. Então, a gente tem que também diferenciar objeções e desculpa. Mas hoje o mercado ele está para quem está pronto e disponível para comprar. Eu falo o seguinte, se você está com aquele cliente que fala agora não, eu tenho IPVA, eu tenho matrícula, se você olhar do outro lado, você vai ter aquele que está pronto para comprar um outro imóvel, para investir, para trocar de carro, para fazer dinheiro, que começou o ano querendo fazer diferente. Então é só você virar do lado e focar que você não vai atrair esses clientes do IPVA e da matrícula e tudo isso. Eu atendi um cliente no meu escritório segunda-feira, ele tem 3 filhos, ele tem 3 matrículas, ele tem 3 escolas, ele tem 2 carros, então ele tem 2 IPVA, e mesmo assim ele fechou um crédito de 150 mil para trocar o carro dele. Entende? Então, quando tem esses clientes para negócio, é isso que vocês precisam olhar, esses clientes para negócio. E o método me ajuda muito isso, eu olhar se o termômetro, o que serve o método fechamento antecipado para mim? Olhar com termômetro para os meus clientes e identificar. Eu postei ali nos meus stories antes de começar a live, o funil, um funil clássico de prospecção, aonde eu acompanhava aquele funil e só errava. Eu fazia de tudo para o cliente, fazia aquele levantamento, primeira prospecção, né? Vamos lá no funil, primeira prospecção. Aí depois eu fazia ali aquela abordagem, até anotei aqui, ó, a proposta. Aí a gente manda a proposta, ó, prospecta, manda a proposta, até anotei, ó, a negociação vem depois da proposta, porque primeiro a gente manda a proposta, não é isso? Aí depois o fechamento. Ó, seguem comigo, Bia, Maion, gente, isso aí, Bianca, vamos afiar o machado. Vamos afiar o machado, vamos ganhar dinheiro, vender bem e ganhar dinheiro. Então, ó, eu vou repetir aqui novamente para vocês. Então, vem a prospecção, aí vem a proposta, aí a gente faz a negociação ali para fazer o fechamento, não é isso? Cara, eu fazia muito isso. Fazia prospecção. Ah, vai aí, mas olha, então, e aí eu te encaixo essa parcela que fica acessível para você. Hoje eu não falo mais acessível, tá? Porque as palavras, ela tem força na nossa mente. Então eu não falo acessível, mas antes eu falava, ah, mas qual parcela que fica confortável para você? Aí a pessoa me passava o DTC, que eu já fazia o DTC. Pegava que era o destino, o que ela queria, né? Então eu pegava ali, vamos supor que a pessoa ela queria 150 mil. Pegava as condições, ela tinha 50 mil de lance e pegava o valor de parcela. Não fazia mais nada, só fazia prospecção, fazia isso e aí eu ia lá e mandava a simulação para o cliente. Olha, João, então, conforme conversamos, segue a proposta. Aí o cliente falava para mim assim, ah, mas essa parcela vinham todas as objeções. Tá fazendo sentido? Alguém usa esse funil? Alguém faz isso? Ou se vocês fazem diferente, me fala. Me falam se tá fazendo sentido. Comenta aqui, comenta, me ajudem. Comentem se assim, vocês estão conseguindo acompanhar? É assim que faz? Primeiro a gente prospecta e ó, eu falando de prospectar, é indiferente de como o cliente entra no seu funil. Há uma prospecção, o cliente entra no seu funil. Então, o cliente entrou no seu funil, prospectou, você vai lá, manda a proposta. Ah lá, ainda faço isso. Ó, normal, faz sentido. Aí você manda a proposta. Aí você vai lá, ó, seu João, conforme falamos, segue a proposta. Aí você lê a proposta, né? Você lê a proposta. Crédito tal, parcela. Eu faço isso, ó, tô falando.
São erros, tá? Ah, e segue. Aí a gente só lê a proposta, ou lê no áudio, ou sei lá como que retorna, cada um tem o seu jeito de retornar. Hoje eu mudei o meu jeito também. Às vezes eu vejo que eu faço no automático, eu já mudo, falo, Ana, você tá errando aí, me pontua. Aí o cliente vai lá, tira todas as dúvidas dele. Ó, olha só, ele quer saber quantas pessoas tem no grupo, quantos estão contemplando. Ah, mas quando eu contemplaria? Ah, mas isso, aquilo outro. Aí você fala assim, nossa, eu tô cumprindo o meu funil, passei a proposta, estou negociando, tirando as objeções, não é assim? Todo, o cliente tá lá, a gente vendedor fala, meu cliente vai fechar. E aí? Meu rei, Gabriel, meu rei. Aí a gente vai lá e faz o fechamento, porque o fechamento vem por último. Eu fiz tudo, prospectei, mandei proposta, fui na negociação, agora eu preciso o quê? Fechar. Tirar o escorpião do bolso do cliente. Aí a gente vai lá, né? Vamos lá. E fala assim, então, seu João, então já que encaixou, ficou perfeito, a primeira parcela, o senhor vai fazer como? Me fala. Aí o seu João fala assim, então, Ana, mas sabe o que acontece? Ó, aí vem aquilo, eu não tenho a parcela agora. Não, você me falou que tinha algo legal, tô olhando, mas eu nem penso em fechar agora. Aí aquele cliente que me procurou, tá? Já me procurou. Tem vários perfis, aí são perfis de clientes, mas aquele que já me procurou. Ele fala, não, Ana, eu só queria saber como que funcionava, mas eu vou fechar só em julho. Vou esperar a IPVA passar, vou esperar a matrícula passar, IPTU, agora eu não vou fechar. Gente, aquilo me dava vontade de chorar. Eu falava, o quê? O quê? Como assim? Eu fiz tudo isso, parei meu tempo, procurei o grupo, porque eu procurei, analisei lance, eu não quis só vender, eu quero entregar o bem. E a pessoa vem e me fala isso, como assim? Cara, isso aí pra mim me judiava. Eu falava assim, gente, não é normal. Aí foi onde eu comecei a perceber e a mudar o meu jeito. E a mudar e colocar como um método. Só que quando eu falo desse método, muita gente faz errado. E o que não pode acontecer é fazer errado. Aplicar o método, você tem que aplicar em todas as situações. Agora, o que você não pode é perder o time de aplicar. E é isso que eu vou falar para vocês também hoje, tá? Mas assim, pessoal que tá me acompanhando, tá fazendo sentido? Gente, é assim. Junê, é assim que acontece com quem está entrando mais ainda. Com quem já tem um tempo, acontece isso. Por quê? Porque acha que está fazendo todo o processo da venda. Sim, a venda tem um processo, mas você tem que mudar. Entende? Não tem que seguir um funil comum. Você tem que mudar. Porque isso atrapalha você. Isso atrapalha. Isso prejudica de um tanto que vocês não fazem ideia e mudou totalmente o meu jogo. Mudou porque eu otimizei o tempo. Eu comecei a classificar meus clientes muito melhor e dar atenção naquele que eu fiz o fechamento, eu antecipei o MFA e eu vi que se ele, ou ele tá me dando desculpa, mas eu sei que ele tem poder, entende? E mesmo aquele que você utiliza o MFA antes, ele não tá preparado para o fechamento. Então ele te fala a real. E aí o que ele vai te falar? Ele vai te falar objeções, entende? Ele vai te falar objeções. Deixa eu só falar aqui, muito real isso. Gente, tudo que eu falo aqui são coisas que acontecem no dia a dia e coisas que eu aprendi na raça. Eu falo para vocês porque eu quero que vocês encurtem esse caminho, encurtem esse processo. Entende? Já começa a vender 1 milhão, assim, ó, de cara. E quem não vende, e você viu que tem gente aqui que já vendeu 2 milhões, nem terminou o mês, mas dependendo da administradora, ela pode ser que feche dia 25. Mas assim, para que mantenha uma constância e vendam muito mais. Entende? É isso. Mas vocês não podem só ouvir e não aplicar.
e tem que aplicar certo, ok? É isso que tem que fazer. Se encaixa muito na realidade de hoje, é isso. KKK, ajuda aí, Ana, preciso vender. É só aplicar. Só que também não adianta aplicar um detalhe para meia dúzia de clientes que você tem no seu funil. Entende? E uma coisa, gente, que eu sempre aprendi, eu não fico cozinhando clientes. Isso também faz muito sentido. Eu não fico, e esse método serve para você não deixar o cliente te cozinhar e nem você cozinhá-lo. Eu quero a resposta logo, sabe por quê? Porque se eu vejo que ali não tem jeito, eu não perco meu tempo, eu não perco mesmo. Por quê? O meu tempo é valioso. Fazer comigo, eu paro ali, eu analiso tudo. Eu vou ver o que faz sentido. Agora, por que eu vou perder meu tempo? Entende? E ainda, eu dou valor ao meu tempo. Gente, pelo amor de Deus, se vocês não derem valor ao tempo de vocês, o cliente não vai dar. O cliente não vai dar. Se esse é o jeito errado, conta como faz. Então vamos lá. Eu vou contar como fazer, mas fazer do jeito certo. Primeiramente, eu faço a prospecção. Eu vou prospectar o meu cliente, não importa se ele é um cliente que é o meu primeiro contato, se é um cliente, não importa do jeito que o meu cliente entra, ele pode ser primeiro contato, ele pode ser clientes de indicação que veio para mim, todos os meus clientes eu vou agir do mesmo jeito, porque tem gente que fala assim, Ana, mas eu já fiz o primeiro contato, e como assim eu já vou usar um método? Sim, é só você saber usar, mesmo no primeiro contato. Mas, Ana, eu que falei para o cliente que eu tenho uma linha de crédito inteligente, ou que eu trabalho com consórcio, como que eu já vou utilizar um fechamento? Sim. Se fizer sentido para o cliente, ele vai avançar com você para uma próxima etapa. E você precisa estar preparado se ele está para fechamento nessa próxima etapa, porque você não vai perder o seu tempo com ele. Então, o que eu faço em primeiro momento? Vou fazer a prospecção. Fiz a prospecção e na prospecção, gente, eu trabalho como um bate-papo. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, mas eu faço um bate-papo. E a minha energia que eu ligo é muito outra. Por exemplo, hoje eu cheguei com uma ressaquinha, que ontem não deveria, mas bebi uma cervejinha, fui dormir mais tarde, acordei daquele jeito, né? Você precisando trabalhar. Fechamento de mês, tendo que treinar, tendo que vender e dia de live. Acordei e falei, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? E mesmo assim, em toda ligação que eu fazia, eu estava empolgada. Bom dia, senhor João, tudo bem? Eu sou a Ana, eu sou gestora aqui do grupo tal. O senhor falou com tal especialista. Gente, a minha empolgação, eu posso estar acabada. Cada cliente ele vai sentir uma empolgação minha, ainda mais em primeiro contato comigo. Ele precisa ficar assim, com essa primeira energia, sabe? A primeira impressão que fica. Então, eu preciso contagiar. Então, assim, eu faço uma energia totalmente... aqui a Thalita, agora eu entendi ela, a verdade mesmo. Então, primeiro momento de uma prospecção é você colocar uma energia naquilo. Porque a pessoa vai te dar atenção. No que ela te dá atenção, eu vou levantar o perfil num bate-papo. Eu vou levantar todo o DTC num bate-papo. Sem ficar fazendo perguntas parecendo um interrogatório. Eu falo, ô João, tudo bem? Sou a Ana, me apresento. Eu vi aqui que você está pensando, tanto veículo como manter sua casa, tá bom? Trocar de casa ou sair do aluguel. A abordagem só muda nessa indicação do produto, mas enfim. Eu vi aqui que você estava vendo de trocar o seu veículo, já deu certo? Faço o DTC. Ou eu vi aqui que você está querendo sair do aluguel, você já fez algo? Aí a pessoa vai falar se já trocou, se não trocou, mas vamos pensar naquele cliente que ainda não trocou. Depois eu falo do que trocou, ok? Não, eu ainda não troquei. Eu já falo assim, cheguei na hora certa, seu João. É o seu dia de sorte. Aí o seu João já dá uma risada. Eu falo, e qual carro que o senhor tem hoje? Ele já me fala o carro que ele tem, tá? Olha só, o carro que ele tem. Senhor João, e me fala qual entrada que o senhor...
A entrada é o carro. Mas qual carro que o senhor estava querendo, que o senhor estava buscando? Ou qual imóvel, de qual valor? Ele vai me falar. Eu estou puxando o destino que ele quer. Eu estou levantando o perfil do meu cliente num bate-papo, na prospecção. Aí ele vai me falar, eu quero um de 150 mil. E assim, gente, eu conduzo em valores, tá? Eu não conduzo pelo carro. E se o cliente me fala o carro, eu pergunto para ele, mas quanto você pega no seu carro? Quanto você pegaria? Eu trabalho em valores. Aí se ele me pergunta, eu falo, porque eu faço dinheiro trabalhar para você. Eu tenho a melhor estratégia para você trocar de carro. Isso, ó, alguém tá aqui me falando, ah, é uma abordagem fria? Isso aqui já é uma abordagem fria, tá? Aí na F. do Machado, eu já pergunto tudo. Ele me deu o DTC, que é o destino dele, as parcelas que ele quer pagar, e hoje eu mudei, tá? Eu não falo assim, ai, senhor João, quais são as parcelas que cabem no seu bolso? Ou acessíveis, ou que não comprometam o seu orçamento. Gente, o cliente vai jogar lá no pé. Desculpa. O cliente vai jogar lá no pé as parcelas. Mudem isso, eu mudei. Hoje eu falo, então, senhor João, para o senhor adquirir o seu novo carro, esse lindo carro de 150 mil reais, ou eu falo, né, o nome do carro, que ele me fala a marca, porque aí você já tem que começar a, lógico, falar, porque você cria uma imaginação. Qual que é o valor máximo de parcela que o senhor colocaria aí no seu orçamento para adquirir esse carro e já entrar no seu carro sem pagar juros, seu João? Por que eu falo máximo hoje? Ó, tô entregando tudo, hein? Tô entregando tudo aqui. Por que eu falo máximo? Porque meu cliente já vai trabalhar no subconsciente dele um valor máximo de parcela, não um valor mínimo que vai caber no orçamento dele. Entende? Aí ele vai lá e me fala, R$1.500. Tô chutando aqui, R$1.500. Senhor João, e qual é o tempo que o senhor pensa em fazer a troca desse veículo? O senhor não trocou ainda, que eu te liguei e te perguntei, porque o senhor quer para ontem, mas ainda não deu certo? Ou o senhor ainda pensa num tempo de trocá-lo? Ó, um bate-papo, um bate-papo. Ah, Ana, mas e aqueles clientes que já querem saber o que é? Eu falo, eu vou te explicar, mas antes eu preciso levantar esse perfil para ver se faz sentido o que eu tenho para você. Entende? Aí ele me fala, não tô com pressa não, tava olhando. Ou ele vai falar, não, quero para ontem. Não, é porque não deu o negócio lá, porque avaliaram o meu carro em menor valor, não deu certo, mas ele quer para ontem. Aí eu falo para ele, eu entendi. E eu consigo ajudar o senhor João. Mas eu preciso só entender uma coisa. Se eu conseguir encaixar isso para o senhor, tá? Se eu conseguir encaixar esse valor de parcela, mesmo se eu não sei se eu encaixo o valor de parcela ou não. Não sei, eu nem sei. Eu nem sei, depende quando o cliente sonha, né? Sabe aqueles parcelas de 100, carro de 1 milhão? Aí eu falo para ele e coloco na realidade. Mas se eu vejo que mais ou menos com o meu feeling eu vou encaixar, e aí eu tô vendo a pressa, eu nem vou falar que não consigo nada para agora, depois eu vou falar para ele se tiver algum obstáculo no meio do caminho. Eu não posso desvender. Primeiro eu preciso vender. Eu vejo que tem gente que às vezes desvende antes de vender. E aí eu falo para ele o seguinte, se eu encaixar isso que o senhor está me falando, esse valor de parcela, gente, é um bate-papo. Eu só não mando prospecção antes, eu já estou fazendo um fechamento. Se eu encaixar dentro desse tempo e ainda com proposta melhor do que financiamento ou do senhor comprar à vista, o senhor realmente já tem interesse em fechar comigo? O senhor já teria essa parcela para a gente iniciar? Ou o senhor precisa de mais alguém para tomar uma decisão? E se eu falo de mais alguém, eu ainda deixo um espaço, eu não falo na hora. Porque quando a gente fala de mais alguém, você já dá também um gatilho dele falar com a esposa. Aí ele já pensa assim, eu já vou sair dela, que eu vou falar que tem que falar com a minha esposa. Mas eu já pego ele também no pulo do gato, entendeu? Aí se ele falar pra mim assim, não, se você encaixar pra mim, eu já tenho como começar, eu já tenho interesse. Eu já tenho interesse, eu só vou querer ver valores, condições e, lógico, falar com a minha esposa, mas eu já tenho interesse, ó. Fechamento antecipado, ok. Eu sei que esse cliente tem poder de comprar. Se ele me der uma negativa depois, são objeções no meio do caminho e algum motivo só que ele não vai fechar.
Mas aí eu vou ter que identificar esse motivo, mas eu já sei que ele tem a parcela. Eu já sei que se eu encaixar ele tem interesse. Mas Ana, e se eu falo isso? Porque tudo a gente cria objeções, né? Mas Ana, e se eu falo isso para o meu cliente e ele fala assim? E aí depois você vai apresentar uma proposta, porque propostas se apresentam. E vocês, eu vou te falar, eu apanhei tanto mandando simulação. E eu mando ainda, eu mando raras exceções para aquele cliente analítico, que ele precisa visualizar. Inclusive, eu estou fazendo uma série de perfis de clientes. Gente, para quem acompanha minha live, para quem acompanha essas séries, não tem como não fechar, entende? Então, assim, eu não mando, eu apresento a proposta. Agora, se eu apresentar e eu não conseguir encaixar para ele, e ele falar para mim, ah, mas eu não vou fechar porque você não encaixou, aí eu só vou direcionando a melhor proposta. Porque aí seria só uma objeção. Então eu antecipo objeções com esse fechamento, porque se ele me fala assim, não, Ana, não, você que me deu essa ideia agora, não, nem tô pensando nisso, não faz ideia. O que eu faço? Eu mesmo assim vou provocá-lo para uma outra reunião, ok? Vou provocá-lo para uma outra reunião e eu vou conduzir bloqueando ele da concorrência, porque já que eu abri a mente dele para o consórcio, eu tenho que bloquear ele da concorrência, porque senão já era. Eu vou ser vendedor micro-ondas, vou fazer a marmita para outro comer, entende? Então, assim, é tudo preparado. Só que muita gente faz errado, porque é afoito demais, faz perguntas diretas, não entende o que o cliente quer para poder vender, não entende. E aí o que transparece para o cliente? Nossa, esse aí só tá querendo me vender. Ele não tá nem entendendo. Mas aí é o poder da sua negociação e das palavras na prospecção mesmo, tá? Então, o que acontece? Aí vem o feeling, porque aí muita gente vai afoita, aí só vai fazendo pergunta, qual o seu carro? Isso, aquilo, parecendo um interrogatório. Tá, mas se eu encaixar para você? Cara, não teve nem a conexão. Aí o cliente vai pular. Aí as pessoas falam assim, ai, não dá certo, esse fechamento não dá para você, você não tá sabendo fazer. Agora, você entendendo o perfil do seu cliente, você entendendo o que ele precisa, você se conectando com ele já nesse primeiro momento e usando, o machado no fechamento, cara, você otimiza tempo, você fecha muito mais. Você utiliza como um termômetro aí no seu funil. Para mim, mudou o meu jogo. Mudou meu jogo, tá? Vou responder umas coisas aqui, mas lembrem da onde eu parei. Do cliente que falou tanto que tudo bem, que se encaixar, ok. E eu vou falar daquele que vai colocar objeções e para que o método serve, ok? Eu só vou colocar aqui, porque senão eu não vou conseguir. Ana, repete, Ana, como você perguntou, me escreve aqui qual parte que eu repito sim, tá bom? Depois da parcela, repete qual pergunta você fez. Ah, entendi. Ah, eu fiz assim, ó. Então, eu perguntei a parcela, perguntei o destino, que é onde ele quer chegar, que é o crédito. Eu pergunto a parcela e a entrada, que são as condições do cliente. E pergunto o tempo, qual é o tempo, se ele quer para ontem, se ele tem uma programação para fazer isso. E aí eu pergunto para ele, aí ele me fala, e aí eu viro e falo, mas se eu encaixar dentro disso que você precisa, você realmente tem intenção em fechar comigo? Eu já dou o fechamento ali. Você já tem essa primeira parcela? Ou você já afirma, não é nem você já tem, já pergunta a primeira parcela, você prefere no cartão ou no Pix? E assim, gente, uma coisa que eu não faço é mandar boleto. Cara, você manda boleto, nossa, dá ruim, sabe? Ou é Pix, ou é cartão, ou boleto também dá ruim. Aí eu pergunto, a primeira parcela, você prefere no Pix, no cartão? Vai ser no seu nome mesmo? Entende? Você já tem essa ideia de iniciar, eu já dou um fechamento no início, mas no início, depois que eu entendi o que ele quer, depois que eu me conectei. Lembrando que eu falei desde o começo da live que tem muita gente que erra na hora do fechamento, tá? Colhendo todas as informações antes de passar qualquer proposta. E um detalhe, já anotem, Gabi, você me fez lembrar.
um detalhe que, gente, a gente acha que os clientes às vezes vão lembrar da gente, lembram, tá? A maioria lembra, mas tem aqueles clientes que se você não faz um acompanhamento, até mesmo que já comprou, igual hoje eu fiz um disparozinho naqueles já meus clientes que já compraram tal, e eu tive um cliente lá antigo que ele falou, Ana, eu tô em X lugar, mandou a foto, falou, eu vim aqui para fechar um consórcio e recebi seu contato. Eu havia me esquecido. Gente, os clientes esquecem, tá? Então, assim, e eu também até me perdi aqui. Ó, medindo já qualquer objeção. Ah, lembrei. Peguem o que os clientes estão pesquisando. Se é um cliente que já veio de um funil, que ele sabe que é consórcio, que ele está pesquisando consórcio, você está deixando dinheiro na mesa, cuidado do jeito que você está trabalhando. E todos os clientes estão pesquisando. Ó, fiz o trabalho com esse cliente. Eu tive um outro cliente que já estava vendo comigo e viu em todos os lugares. Ele falou assim, Ana, eu coloquei consórcio no Google, eu fiz simulação nos lugares, eu tenho mais de 10 pessoas me chamando. Eu falei, nossa, ainda bem que eu te chamei na hora certa, no acompanhamento, no follow-up ali, sabe? E a hora que eu fiz um acompanhamento que eu não consegui dar uma resposta para ele, também já quase que eu perdi ele para concorrência. Então, além da gente puxar todas as informações, perguntam se eles estão pesquisando, quais são as formas que eles estão vendo de comprar e adquirir esse bem, junto nesse levantamento de perfil, tá? Primeiro passo, é a primeira coisa que eu faço. Qual a diferença de apresentar uma proposta e de mandar a proposta? Quando você apresenta em uma reunião. E eu também não apresento em slides, nada disso, porque dá para tirar foto. Eu apresento. Tanto, Vanessa, que você até viu aquele dia, eu apresentei a proposta para o cliente ali na hora e eu não mandei para ele. Entende? Então eu não mando, eu apresento. Você apresenta numa reunião, você apresenta numa ligação, ele pode anotar, mas não mandar. Porque mesmo se ele mandar para uma concorrência ali ou comparar, se na hora que você apresenta, ele vai querer fazer a conta com você, ele vai entender. Quando você manda, dependendo do jeito que vocês mandam a proposta, o cliente soma e acha que fica muito mais caro. E também você está dando ali, né, informações para trabalhar com uma concorrência. Mas você apresenta falando, mostrando ali e não mandando por WhatsApp. Essa é a diferença. Tem que fechar ele comigo, sim, bloquear da concorrência. Qual você acha que é a melhor forma de apresentar o consórcio? Acho tão difícil trazer o cliente frio para o consórcio. Eu não falo que é consórcio, tá? Ah, o Elias, ó, hoje fechei 2 vendas, boa, não tá deixando dinheiro na mesa. O problema é que tem muito profissional empurrador e o cliente se frustra e passa a propagar ódio. Sim, mas eu falo que os consórcios não são iguais. Hoje eu peguei um cliente que ele trabalha no Ceasa, ele tem uma barraca no Ceasa, sei lá, vende fruta. Ele falou, consórcio não, já fiz uma vez. Aqui me passam 5 vendedores por dia de consórcio. Eu entrei na mente dele. No primeiro momento, eu não vou vender, mas ele vai parar e pensar. Entende? Então, assim, tem muito mesmo, infelizmente, as pessoas que só querem empurrar e não quer solucionar o problema do cliente. A Mila, MFA na veia, com toda certeza, gente. Sabendo conduzir o MFA, vocês vão mudar o tempo de vocês. Liguei para um que falou que todo vendedor de consórcio é safado, deve ser assim. E eu falo pelo contrário. E aí, sabe o que eu falo? Quando o cliente fala assim, eu falo, você trabalha com o quê? Aí ele vai falar, eletricista. Aí você fala, então, existem vários eletricistas safados também. E você é um deles? Ou não? Ou você é aquele eletricista honesto que quer fazer o bem? Entende? Eu falo muito isso. E, gente, é um bate-papo. Ah, continua me inspirando, minha linda. Grande abraço, te amo. Anne, e quando o cliente insiste em falar pelo WhatsApp e que não vai marcar em reunião? Paula, eu planto a semente dele, ali na mente dele, que eu encaixo a parcela, eu faço fechamento MFA, eu fecho a parcela, mas eu falo, eu vou te apresentar em uma hora que você tenha um tempo para isso. Porque vamos lá, se o cliente não tá te abrindo para isso, ele vai fechar com você? Não vai, eu não perco tempo, eu parto para outro. Desculpa, eu sou assim.
Só que eu tenho um jeito, vocês têm o de vocês. E é aquilo, tem que tomar cuidado. Igual eu falei, eu não fico refém, não. Eu não tenho cliente me chamando, eu vou prospectar. Eu não fico refém. Para mim, um cliente que não tira o tempo de pensar em fazer, porque aí tudo depende também esse cliente. Por exemplo, você foi oferecer e aí, dependendo, não gerou tanto valor, por que que ele vai abrir um tempo na agenda? Então, tudo depende. E tem aquele cliente também que às vezes marca e também não faz, mas assim, quando você gera valor, você mostra para o cliente que você vai conduzi-lo para onde ele quer, do jeito que ele quer, às vezes nem é do jeito que o nosso cliente quer, e não é porque a gente não quer, né? Mas vou te falar, ele marca a reunião com você. E eu não mando nada por WhatsApp. E esse perfil é um perfil mais dominante, é um perfil que ele quer ele te responder na hora que ele quiser. Eu vou numa contramão. E aí também é entender o perfil do cliente, tá? Verdade, tô pegando bastante cliente que não gosta nem de ouvir o nome, frustração e pessoas que empurram e não entendem a necessidade. Por isso que na minha abordagem eu não falo que é consórcio. Muitas pessoas têm dificuldade disso, eu não tenho. Eu falo linha de crédito inteligente, consórcio programado, eu faço o dinheiro trabalhar para você, eu tenho a melhor forma de você adquirir o seu bem. Eu sou especialista em alavancagem patrimonial, porque se eu já falo, olha, eu vendo consórcio, eu sou aqui especialista em consórcio, a pessoa já pensa consórcio, não, pelo amor de Deus. E isso que agora está mais tranquilo, tá? Hoje é muito mais tranquilo do que antigamente. Mas eu não falo que é consórcio. Aí se ali na conversa a pessoa fala, mas é consórcio? É o consórcio, aí eu já utilizo outro método, tá bom? Você costuma trabalhar com crédito para imóveis? Com certeza. Sinto que vendas de impacto nessa área do imobiliário é mais difícil. Não, não é. Não é mais difícil. Gente, o cliente que ele quer comprar, não é difícil vender. É que às vezes vocês estão focando em lugares errados, prospectando pouco. Estão com meia dúzia de cliente, quer fechar com a meia dúzia. E não vai fechar, porque essa meia dúzia tá pesquisando em todos os lugares. Entende? Se você não tiver mais esperto hoje que o seu cliente já era. E eu não falo esperteza de ser esperta para o cliente, mas esperta nisso. Se você deixar o seu cliente conduzir, já era. Entende? Manda aqui no WhatsApp. Quem tá conduzindo? Fiz um vídeo esses dias. Não é quem conduz é você, não é o seu cliente. Na verdade, o seu cliente ele precisa disso, de alguém que conduza para ele, porque por que ele ia precisar de você? Ele vai lá no aplicativo do banco dele, contrata um consórcio, vê com quanto tá saindo de lance. Por que ele vai precisar de nós? Entende? Se ele sentir que a gente não vai conduzir, ele fala, nossa, não, deixa eu ir no meu aplicativo mesmo, tá? Não ficou claro, Ana, você pergunta qual o tempo, se é a programação ou se está pesquisando, é isso? Então vamos lá. Não, primeiro momento eu pergunto em qual é o tempo que ele pensa em adquirir esse novo bem dele. Se ele pensa para ontem, se ele pensa numa programação, quanto tempo ele pensa? E aí depois eu pergunto, e você já está pesquisando algo? Quais são as formas que você tem para comprar esse teu novo bem? Entende? Aí depois que eu pergunto. E quando o cliente bate na tecla que não tem tempo, insisto nele, eu só deixo no funil. Não, eu não começo a especular no WhatsApp. É assim, ó. Eu criei Até me perguntaram a média. Teve uma pergunta e eu não consegui acompanhar. A média que eu fico por ligação. Depende. Tem ligações que eu vejo que realmente não vai adiantar ali. Eu gastar meu latinha, eu já vou cronometrar. Não, 5 minutos no máximo. Tem durações, tem ligações ou negociações que duram 10, 15, 20, 30 minutos. Tudo vai depender. E tudo vai depender porque eu já faço uma negociação perguntando com que o meu cliente trabalha ali no bate-papo. Então eu vejo que realmente ele tem um potencial, que é só levar um pouquinho mais ali a negociação. Então tudo depende. Mas, por exemplo, clientes quentes, tá? Hoje eu recebi um cliente quente, dominador, queria fazer as perguntas, eu já entendo hoje o perfil, então tudo bem, deixei ele dominar bastante tempo, aí depois eu entrei. E aí eu fiz o fechamento com ele, foi uma indicação do irmão, que já tem consórcio comigo, e assim, o cara, eu falei pra ele, você não precisa de lance embutido. Ele falou, e se eu quiser utilizar o lance embutido? Eu falei, não, você não precisa. Então, assim, ele dominou em tudo. Aí eu falei, olha, eu consegui encaixar uma parcela para você antes
de 900, ele tinha falado de 800. Eu falei, mas só que ele falou que tá sem carro. Mas aí ele entrou dentro de um carro, eu falei, você tá sem carro? Ele, é o carro do meu irmão. Não entendi muito, mas enfim, numa dessa, ele não me deu muita abertura de fechamento e já teve alguma experiência, acho que com consórcio, eu não fiz muita questão dele. Então, eu nem vou ficar perturbando, chamando ele, ou perturbando o meu tempo no WhatsApp. Então, hoje eu dou 5 minutos para um cliente. Se você der 5 minutos seu só do WhatsApp e não perder o tempo com ele e esquecer de ou prospectar ou de focar em outros, isso vai de você. Se eu vejo que eu vou perder um tempo com o cliente, eu já tenho que diminuir meu tempo. Eu tenho que diminuir meu tempo. Gente, hoje eu trabalho 12, 14 horas, eu não tô conseguindo. Se eu trabalhar 8 também, e aí você vai dar tempo nesse cliente que fala, passa por aqui. Quanto é? Não te dá tempo, te responde depois de 2, 3 horas. Que interesse ele tem? Cara, não, eu quero clientes que tenham interesse em comprar. Sabe? Desculpa, eu jogo um nível de jogo que eu não fico refém de clientes. Eu não sou refém de clientes. Por quê? Porque eu faço um jogo de colocar quanto mais clientes no meu funil, melhor. E quem fica perdendo tempo com um cliente que fala que já te leva por WhatsApp é porque você só quer ficar ali cozinhando esse cliente porque não quer ir para próximo. Entende? Vai pro próximo para você ver. O jogo joga muito melhor. A hora que você vê, as pessoas vão dar valor no teu tempo. A hora que você começar a dar valor, porque isso é a gente que tem que dar valor no nosso tempo. A pessoa me joga de qualquer jeito por um WhatsApp, ela não vai fechar comigo. Por que eu vou perder tempo com ela? Eu prefiro ter outros clientes interessados, não ficar ali perdendo tempo só para pensar, mas será que se eu gastar essa energia fecha comigo? Eu não sou assim, desculpa, é o meu jeito, tá bom? Ana, amo suas lives. Lu, conteúdos maravilhosos. Ana, hoje eu fiquei no quase, mas amanhã o Machado vai vir matando. Exato, entregando tudo sempre. Ainda não terminei, tá? Hoje vem de 160 mil, 2 cotas de alto. Parabéns. Gente, pessoal, coloquem aí que vendeu. Sabe por quê? Você motiva aquele vendedor que acha que o mês tá parado. Que não tem cliente querendo comprar por causa do IPVA, por causa do IPTU, por causa da matrícula. E fica lá esperando o cliente chegar. Aí não faz dinheiro. Aí chora as pitangas, o mercado tá aquecido, mega aquecido, mega aquecido. Ele sempre vai estar, ainda mais com a Selic em alta. E falaram que vai ter uma previsão, né? Vai ter outra reunião. Se diminuir, vai para 14,5, tá? Vai para 14,5. Ana, dá dica de prospecção. Juni, bota para dormir amanhã. É isso. Falar consórcio, a pessoa já foge, mas fala como? Depois ele entende que é consórcio, eu falo da carta de crédito. Primeiro você tem que gerar valor, depois você fala. Senão, não vai adiantar, o cliente já criou um bloqueio. E hoje eu fiquei até 5 minutos com esse cliente que, consórcio não, porque ele tem potencial. Mas aí eu cronometrei, não vou perder mais que 5 minutos. Entende? Hoje eu falei com um cliente de imóvel e ele falou assim, não, mas eu só vou fazer o consórcio se o cliente me vender o terreno do lado. Se o vendedor lá, dono do terreno, vender o terreno do lado, senão eu não vou fazer o consórcio. Aí eu falei, ali eu já encurtei meu assunto. Ali eu já bloqueei da concorrência e encurtei meu assunto. Vai adiantar ficar gastando meu latim come? Não vai, gente. Até gravei, mas eu gravei de um celular que tá sem memória para mandar. Eu gravei para vocês perceberem, eu vou conseguir baixar e postar para vocês. Crédito, mas quando falo dos lances, tal, de Robson, amanhã tem compromisso, boa noite, Ana, não vejo a hora de começar. Olha lá, ó, Daniel, como você não vê a hora, você já tem que começar, tem que ser para ontem, menino. Começa, clientes aqui, não só vendedores. Ana, às vezes você só dá bom dia, a pessoa já fala que não tem interesse, vale a pena tentar de alguma forma entrar na mente? Eu não mando só bom dia, eu tenho estratégia, eu ligo. Tem clientes que eu falei, falou com a esposa, porque eu sei que já tá para fechamento. Tem clientes que eu já ligo, mesmo cliente meu de outro número. E aí é o feeling do dia a dia. Mas se ele já fala, eu falo, opa, mas eu nem te falei o que eu tenho. Como você fala que não tem interesse? Tá perdendo a oportunidade da sua vida. Mas é aquilo, faça um cronômetro. Esse cliente, ele merece quanto do seu tempo? Só não dá mais tempo
se ele não fizer sentido ali no seu funil, porque você vai estar gastando seu tempo e energia à toa, entende? Ó, vou puxar. Você vai disponibilizar essa live no YouTube? Estou na estrada, a conexão está triste. Sim, depois eu passarei lá. Minha maior dificuldade é a prospecção. Depois consigo levar o cliente no escritório e consigo o fechamento. Boa! Depois de começar a estudar seus conteúdos, me desenvolvi muito. Em breve farei sua consultoria. Boa! Sou especialista em alavancagem patrimonial. Sim, é isso, é essa a entrada. Mas vamos lá. Fiz o fechamento antecipado. O que ele me proporciona, tá? Não fazer todo o trabalho de procurar, mandar proposta, tudo aquilo. Eu vou entender qual é o termômetro do meu cliente e aí eu vou começar a trabalhar ele nesse momento. Só que aquele cliente que ele fala também para mim que sim, já tem a parcela para começar, não se encaixar, ok, mas ele vai ter que falar com a esposa. Mas primeiro eu preciso saber a taxa. Mas primeiro eu preciso saber isso. O que acontece com o fechamento antecipado? Você também antecipa as objeções. Só que as objeções, elas vêm mesmo sem o método. O que você vai fazer? O que é o legal do método? Você antecipar essa objeção. Por exemplo, você foi lá, aplicou o método, aí fala, não, tudo bem, eu já tenho a intenção de começar. Se você encaixar, tudo bem. Mas eu preciso estar com a minha esposa. Aí você já marca junto com a esposa. Seu João, mas vamos lá então, porque realmente o que eu tenho para o senhor não é bom, é excelente. E eu quero muito que você e a sua senhora aproveite essa oportunidade, e a sua esposa. Hoje, aí eu já coloco, tá? Coloco uma urgência hoje ou amanhã. Conseguimos marcar então uma reunião? Aí se você tem o contato de vir mais próximo, que vem até você. Se não, vai online mesmo. Vá no online. O cliente quer olhar no seu olho. Ele não quer negociar por ligação ou só por WhatsApp. Raras exceções se já é um cliente de indicação, se ele já é seu cliente, se ele já te conhece, aí ok. Mas se não, marca uma reunião, conseguimos marcar com você e com a sua esposa. Aí o cliente fala assim, não, mas antes de marcar, me manda a proposta no WhatsApp. Porque, gente, já que você antecipou as objeções, se antecipa também no que ele vai falar até nas respostas. Porque é assim que vai fazer, não é? Fala aí pra mim. Aí eu falo assim, então, senhor João, eu não consigo te mandar no WhatsApp, mas grava uma coisa. Eu consigo o que o senhor precisa e eu sou a única pessoa que consigo te ajudar. Lógico que eu já vou bloquear da concorrência, enfim. Bloquear da concorrência hoje, vocês têm que... Durmam pensando nisso, acordem amanhã pensando nisso. Eu preciso bloquear meu cliente da concorrência, eu preciso bloquear meu corrente. Porque o seu próprio concorrente, você tá achando que tá sendo financiamento, mas não tá sendo consórcio. Aí ele fala, não, mas eu preciso mostrar para ela primeiro, conversar. Eu falo, João, conversa com ela, que eu te liguei, que eu tenho a melhor proposta da vida de vocês para troca de veículo. Nisso, ou se ele sabe que é consórcio ou não, enfim, eu ainda não sei. Mas vamos marcar que o senhor não vai se arrepender, ou você não vai se arrepender. E eu marco e já vou com a esposa, ou vice-versa com o esposo, para já eliminar ali qualquer objeções. Por quê? Se nesse próximo caminho a pessoa entra, o cliente entra com uma objeção, aí eu já falo também. Ah, mas João, você tinha falado para mim que se te encaixasse, você já fecharia. Já estamos com a esposa aqui. Eu acredito que não seja isso, né? Essa objeção. Me fala realmente o que está impedindo da gente avançar. Eu quero muito te ajudar. Mas agora, sabe o que eu estou entendendo, João? Que não é mais uma objeção e é uma desculpa. E eu também vou entender se não for o momento. Mas hoje, o porquê, por qual motivo você não avançaria comigo? Eu vou antecipar até a objeção do não avançar com o fechamento antecipado. Entende? Eu antecipo tudo. E vamos lá. Aí tem muita gente que pensa assim, ó, tá fazendo sentido, pessoal, para vocês? Tá fazendo sentido? Aqui é ouro puro. Tá fazendo sentido? Me contem. Além de
vocês otimizarem tudo isso, eu não saio mandando proposta, porque se eu fiz o fechamento antecipado, eu bloqueei o cliente da concorrência, por que eu vou mandar proposta? Aí muita gente pensa assim, ai Ana, mas se eu não mandar proposta, eu não vou fechar. Eu não vou fechar, eu preciso mandar proposta para ele. Falo, gente, sério? Sério mesmo? Você precisa mandar a proposta? Com exceções de clientes analíticos, mas todos vão pedir. Ana, como que eu vou saber qual é o cliente analítico? Já falei aqui. Já estou também fazendo uma série para vocês entenderem. Um cliente analítico, ele trabalha com números. Ele vai ser contador, engenheiro, ele vai ser bancário, ele vai ser qualquer tipo de engenharia, tá? Tudo que trabalha com números, ele é um cliente analítico, mas nem por isso você precisa mandar toda a proposta. Por exemplo, eu mando igual o financiamento. Eu mando assim, ó, consegui para você então 64 parcelas de X no pós-lance, sem nada de lance, se ele é um analítico. Aí eu falo para ele, mas vamos lá, deixa eu te apresentar, porque eu vi que você tem um perfil mais analítico. E, gente, eles adoram que falam isso. Então eu quero te apresentar, te passar a taxa mensal, te passar tudo, mas te apresentando de uma forma real que dê para você entender. E para isso precisamos marcar uma reunião. Sabe? Porque eu consigo te ajudar. Agora, gente, não é mandando que você vai vender, desculpa, não é. Não é. Só que a gente precisa entender. Você precisa apresentar, o cliente ele precisa saber. E um detalhe principal, bloqueia da concorrência. Senhor João, eu abri a mente do senhor para o produto, mas assim, os consórcios não são iguais. Muita gente só quer te vender um crédito. Então, assim, o senhor tem que tomar cuidado. O meu é X, Y, Z. E assim, gente, é o que tem que ser feito. Ainda mais hoje, a concorrência tá enorme. Você é concorrência, consórcio com consórcio. Aqui eu tô com um monte de concorrente. Aqui, ó, eu tô vendo, eu tô com um monte de concorrente. É mentorado? Meus concorrentes. Tô vendo com fulano de tal lugar. Não, sim, mas você também tá vendo comigo. Aí cada um tem que usar das armas que tem, entendem? Agora, se você não antecipar, se vocês continuarem fazendo esse funil clássico, estão deixando dinheiro na mesa, não estão sabendo classificar o termômetro, né? Ali o cliente no teu funil tá perdendo tempo com um cliente que realmente não quer agora. E a gente acha que quer, mas sabe por que a gente fica feliz? Porque tá prospectando pouco, tem poucos clientes ali para você conversar. Agora, fica com 20, 25 negociações. Você até esquece daquele outro que tá ali, que você tem que cutucar no WhatsApp. É isso que vocês precisam entender, é esse o jogo, entende? Ana, comecei a trabalhar com consórcio recentemente. A lista que eu uso são de leads frios e tem sido difícil. Como abordar esses perfis? Gente, eu não sei o que é lead frio para vocês. Eu não sei. Mas para mim não existe cliente frio, existe cliente mal trabalhado, existe cliente mal conduzido. Todo cliente, cara, todo cliente, eu, vocês, a pessoa do teu lado, qualquer pessoa, ela é potencial para um consórcio. Agora, o que você precisa é entender o porquê que ele faria um consórcio com você. E outra coisa, eu tô falando aqui, é que eu falo e depois às vezes não escreve. Parem de falar lead frio. Eu também falo, não existe lead frio. Quem esquenta é você. Agora, parem de ficar achando que o lead quente é aquele que já vem querendo consórcio. Esse aí tá no funil de todo mundo. Eu já falei aqui, eu não gosto de trabalhar esses clientes. Ele quer preço, ele vem por preço, vai embora por preço, e assim eu não tenho o menor preço. Mesmo porque o menor preço não tem a maior entrega. Não tem. Não tem. Menor taxa, lances mais altos, menores contemplações. Não bate. Eu não vendo o menor preço, entende? Então, assim, ó, vou te dar uma dica que eu comecei a plantar na minha mente. Não existe lead frio. Todos os clientes são quentes e propícios ao consórcio. O que a gente precisa é entender o porquê que ele faria um consórcio com a gente, tá? Qual seria o caminho a tomar caso o cliente já tenha trocado bem? Aí eu tento entender se ele fez financiamento, busco vender para ele a quitação,
a forma de investimento, pergunto qual seria a prioridade dele nesse momento, eu não o descarto. Aí na última eu peço indicação. Ah, então você comprou, legal, já pegou seu bem, mas pagou os juros. Hoje, o que você me indicaria para comprar o bem sem pagar os juros? Me fala, eu quero muito ajudar e você vai ver até a experiência com essa pessoa e depois você vai ver o próximo carro você vai fazer comigo. Aí eu pegaria indicações, tá? Nesse caso. Aí o Rafa colocou verdade. Gente, aqui depois do fechamento antecipado vem as objeções, ou não, ou você encaixa e já faz o fechamento, tá? Essa live foi para vocês entenderem aonde que entra o fechamento antecipado, em que momento da negociação, e no meu momento entra no levantamento do perfil do cliente. Ali num bate-papo eu vejo o momento certo de fazer o fechamento, tá? Mas Ana, tem muita gente que faz esse fechamento a hora que para de fazer as perguntas. Não, e você faz até ali na conversa mesmo. Ah, eu entendi, João, eu encaixando isso para você. Você realmente tem interesse em já avançar nessa tomada de decisão? Como que você está nesse momento? Quais foram as... Oh, meu Deus. Quais foram as opções que você buscou? Quais opções no mercado você tem para você conseguir o seu novo bem? Me fala, entende? Então, assim, eu entendo para poder vender, mas já faço o fechamento para otimizar meu tempo. Ainda mais agora, última semana, é bom que vocês já utilizem isso e já usem também ali o MFA com depois o fechamento mesmo na escassez, é fim de mês. Ou é agora para você vender ou você vai empurrar e falar, mas já tá ruim mesmo, ou já bati minha meta mesmo assim, tem que continuar vendendo, tá? Tem que continuar vendendo. Vender consórcio não é para qualquer um. Tenho muito claro isso. Guerreiros, quem tá aqui. Exato, Fran. Na verdade, o consórcio, para quem está comprando, não é para qualquer um. Para quem está vendendo, não é para qualquer um. É para quem realmente quer ajudar o próximo, quer ganhar o dinheiro com uma consequência, quer fazer o bem, quer ajudar a pessoa a construir patrimônio, a levar, né, a tirar as informações retorcidas igual aumento de parcela. Tem vendedor que, gente, gela, tem medo se o cliente pergunta se a parcela é fixa ou não e tem medo de falar que não, entende? E é normal, nenhum consórcio a parcela é fixa. E mesmo se tiver, não posso falar nenhum, porque tem um na minha cidade que tem alguns grupos ainda com parcela fixa, né? Então eu não posso falar nenhum, mas do que adianta? Se o cliente contemplar depois no final, que bem ele vai pegar, entende? Ah, Ana, mas eu trabalho com aquele cliente que eu já contemplo ele. E aí depois o reajuste, ele já pegou bem e o outro que vai pegar depois. Tem que entender, e os reajustes são diferentes. Entende? Tem vendedor que tem medo do cliente vir com essa objeção. Cara, fala vendendo benefício que não é fixo. Sabe? É isso. Tem gente que tem medo que o cliente fala do seguro prestamista. Gente, venda como benefício o seguro prestamista. Venda como uma previdência também junto com a carta. É isso, por isso que o consórcio não é para todo mundo. Entende? Tipo, eu ligo para ele, falo que fez financiamento e está finalizando e tudo mais. Ele me disse que já pegou o carro e está pagando juros. Claro, falar da taxa, Júnior, é uma boa. Mas aí eu focaria na quitação, né? Eu focaria na quitação, que é o que vai brilhar os olhos dele para sair desses juros do financiamento, porque com você ele teria essa taxa. Então, ele reduziria essa taxa, tá? Ana, como você sugere a primeira conversa? Me apresentando para um contato novo. O que você vende? Imóvel e veículo ou só veículo? Mas eu mesmo assim com imóvel, ainda mais se você está se apresentando, e aí depende de onde veio esse cliente. Se ele é um perfil que investe em imóveis, você vai falar de alavancagem patrimonial. Também vai depender. Você sabe de onde vem esse cliente ou não? Só para poder entender, para te explicar melhor.
Tem que falar, pois é aí que ganhamos confiança. Sim! E assim, ó, explicar tudo não é ganhar confiança, mas você falar o que seu cliente pergunta e se ficou alguma dúvida e isso, aquilo, com certeza é venda na certa, é conexão, tá? Tem que ser transparente o máximo possível. Exato, por que também? E eu falo sempre numa conduta, né, de negociação, porque depois ele não te dá um cancelamento, ele não vai ser aquele cliente que fica te chamando toda hora, sabe? Que você gasta muita energia, todos. Não, aí tem que depender, ou você depende do perfil que você entra. Você vende todos, entendi. Agora você vai me falar o perfil, né? Mas já está finalizando, só falta 6 parcelas. Ah, tá, já está finalizando, mas eu já venderia. Eu anteciparia. Falar, ó, antes de você terminar, eu já te coloco num carro novo. A hora que você pensar em terminar, mas eu não falo em valores, eu já te coloco num carro novo, tá? É assim que eu falo. São as pessoas que eu estou propagando. Mas aí você sabe da onde vem esse cliente? Você sabe se ele é um perfil imobiliário, se ele é um perfil para veículo? Por quê? Vamos lá. Tudo vai depender também do perfil financeiro. Então, às vezes, pega uns contatos que você vê que esse perfil é um pouquinho mais baixo. Você não dá para entrar com um imóvel de 1 milhão, alavancagem patrimonial, ou a pessoa quer sair do aluguel, ou a pessoa quer trocar um carro. Aí você pode entrar na forma do carro. Aí se a pessoa fala, não, carro não, qual que é a sua prioridade hoje no momento? Porque eu sou especialista nisso, entende? Cliente acabou de pagar, coisa linda, boa, Elias, boa. Aqueles contatos da agenda, da sua agenda que já tem você? Que você já tem esses contatos? É isso? Dá uma dica para quem trabalha com caminhão. Ó, eu fiz uma live e falei, faça parcerias com transportadora, lojas de caminhões, faça parcerias. Parcerias, vai em posto de combustível. Nossa, uma vez eu fiz uma live. Tem muito, os caminhoneiros, eles param muito imposto. Cara, se você pegar um e te indicar, mesmo que ele não fecha, você já entrou ali no meio. Vai nesses postos de combustíveis onde eles ficam parados. Gente, até quem não vende, quem quer high ticket, já fiz aí, ó. Tem até, né? É uma das minhas aulas de vender high ticket. Vai lá no posto mesmo. Não vão à noite, mas vai em horário de almoço. Sabe que tem essa churrascaria? Se você tiver panfleto, faça uma abordagem, pergunta se o caminhão é dele mesmo, se ele trabalha para uma empresa. Se ele trabalhar para a empresa, pega o contato de quem faz a negociação lá, tá? Tem muita coisa para fazer com o caminhão, muita. Pois, de fato, temos que vender primeiro nossa imagem e depois o serviço do consórcio. Realmente. Não sei ainda. Faço o primeiro contato, pergunto o sonho, o plano. Ó. Ah, sim, os seus contatos. Não, se são seus contatos e se forem contatos assim de pessoas conhecidas, eu já pergunto, ó, fulano, por exemplo, se é conhecida. Me apresento, se sabe que eu trabalho com a melhor e é mais barata a linha de crédito para você adquirir um bem. E hoje eu gostaria de saber no momento qual seria a sua prioridade, se seria para um imóvel, se seria para um veículo. Você pode fazer desse jeito, tá bom? É só entrar, só vai, só vai. Pessoal, espero que vocês tenham entendido o método MFA. É lógico que depois do método vem as objeções, mas aí isso vai ficar para, né, outras lives, a gente trabalhar objeção versus desculpa. Já fiz aqui, já fiz até com o Márcio, quero ver se a gente tenha mais um convidado para a gente fazer aquele mão na massa, objeções versus desculpa, porque na maioria dos casos, hoje mesmo eu falei para um cliente, eu falei assim, mas me fala a verdade. Eu sei, é genuíno ter que falar com a sua esposa, você tem que falar com a sua esposa. Porém, você não tá só me dando uma desculpa, você realmente tem interesse em fechar comigo? Ó, eu já tinha cadastrado a venda para segurar a vaga, e aí eu falei, você realmente tem interesse em fechar comigo? De 0 a 10, quanto realmente você tem de interesse? Ele falou 8,5. Eu falei, então esse 1,5 é só da sua esposa mesmo? Ficou alguma dúvida? Entende? Porque ali eu vou em cima e eu vou em cima mesmo. É muito importante vocês fazerem isso, mas tomem cuidado, não sejam afoitos demais. Porque se o cliente achar que você só quer vender para ele, cara, aí já era.
você não consegue voltar atrás, tá bom? Você não consegue, ó. Claro que sim, incrível, super agrega, estou muito contente. Fiz 78 prospecções hoje. Isso vai mudar tanto o teu resultado. Quanto mais clientes no seu funil, você vai ter menos tempo para esses clientes que não querem comprar. Você vai aprender a focar no cliente para você não perder tempo e vocês vão ter muito mais dinheiro. Sabe os 2 dígitos aí? Eles vêm com frequência. Vocês vão ganhar 2 dígitos no mês com frequência, ok? Espero que tenha ficado bem entendido para vocês. Desejo aí que vocês coloquem em prática a partir de amanhã. Não deixem dinheiro na mesa. Eu desejo um excelente mês, fim de mês para vocês. E assim, galerinha, se esse cliente não tá querendo comprar, entenda se realmente ele não quer, parte para o outro, tá bom? Não fica perdendo tempo, tá? Porque tempo é dinheiro e é um dinheiro que não volta, infelizmente, tá bom? Tô começando agora e não estou sabendo direcionar o leads, então essa live é para você. Pega ela desde o começo, essa live é para você, você vai saber direcionar e começa a direcionar com o seu tempo. E muita gente, quem tá aqui não, porque quem tá aqui é diferenciado, quem tá aqui não. Mas tem muita gente que às vezes prefere ficar no enrolation com quem não quer, para achar que vai sair alguma coisa na ilusão, no mundo encantado da Alice, porque acha mais difícil ir para o próximo, porque a resiliência tá faltando, porque o cliente fala que não. Só imagina assim, eu tenho um funil, quanto mais clientes eu jogar lá, eu utilizar um MFA, eu usar um termômetro para classificá-lo, você vai vender muito mais, você vai fechar muito mais, combinado? Então aproveitem, já coloque isso amanhã em prática e que vocês façam um excelente fim de mês ajudando o nosso cliente. E assim, e a nossa consequência de um bom trabalho é a nossa comissão. Então parem de deixar dinheiro na mesa, o mercado está aquecido. Os clientes, sim, lógico, como todo mundo, e não, quando eu falo assim, estão mais espertos, não é porque a gente quer enganar, mas eles vêm com mais informações que às vezes eles acham que assim, eles sabem mais do que a gente. Eles sabem mais do que a gente. Hoje quase que eu falei assim pro meu cliente, cara, você não precisa de ninguém para vender não, é que hoje eu me controlo. Você não precisa de ninguém para te conduzir não, vai no aplicativo aí, faz do jeito que você quer, amigão. Vai aí, faz do jeito que você quer, entende? Não é por nada, é que eles estão mais achando que sabe mais do produto do que a gente mesmo, chegando conduzindo. Não deixem dinheiro na mesa. Amando suas lives, estou há 2 meses no consórcio. Boa, boa. Obrigada por esse tempo disponibilizado a nós passar conhecimento. Chuva de corações aí, boa. E assim, se vocês utilizarem o tempo de vocês e o meu aqui e mudar o jogo de vocês, isso já é um agradecimento e tanto, tá bom? Então mudem o jogo de vocês. Ok, pessoal? Boa noite, muito obrigada pela companhia. Sucesso para vocês, não deixem dinheiro na mesa. Se o teu cliente ali tá te enrolando, pensa, opa, deixa eu colocar mais cliente aqui. Peraí, deixa eu usar um MFA. Deixa eu ter bastante clientes me chamando, porque aí você vai ver para quem você vai dar atenção, para quem você não vai dar. Agora, para meia dúzia de clientes, você vai ficar ali perdido. Cliente não vai fechar, ele tá pesquisando. E para quem ficou no final, ó, todos os clientes estão pesquisando, todos. E também um argumento para fechamento, igual eu falei para uma cliente hoje. Ela falou assim, mas eu já fiz em tal lugar, queria dar uma olhada lá também, queria dar uma analisada no meu banco. Eu falei, fulana, eu entendo. E é justo, eu também faria isso. Eu quero saber se eu estou fazendo o melhor negócio, no melhor lugar, se faz sentido. Mas eu vou te falar uma coisa. Você pode fechar comigo aqui agora. Você pode fechar comigo agora. Eu te garanto que você não vai achar nada melhor no mercado. E se você achar, que eu duvido, eu devolvo sua parcela. Porque eu garanto o meu trabalho, eu garanto o meu produto. Então, assim, pessoal, não deixem dinheiro na mesa, porque a pesquisa está tendo. Infelizmente, tem os maus vendedores, mas tem nós que queremos ajudar a passar a informação. Então, traga esse cliente para você e fecha com ele, tá bom? Não fica
Ah, levando que o cliente quer fechar daqui a um tempo, então tá bom. Vem pro próximo que queira fechar agora, ok? Camila Santos vai estourar em vendas e você sabe, meu coração é de todos, mas meu coração Camila Santos, Tim Camila Santos é enorme. Rafael aí, eu que agradeço. Gente, não deixem dinheiro na mesa, ok? Beijo, obrigada. Coloquem amanhã em prática. Fiquem com Deus e ó, bora vender. Vamos vender. O mercado ele está aquecido sim. Se você não tem cliente te chamando, entra em ação, porque tem clientes e não são poucos querendo comprar, tá bom? Ó, minha boca ficou até seca. Deixa eu beber água. Obrigada, valeu. Ó, beijo pra vocês. Quarta-feira tem mais live afiando o nosso machado e utilizem, ok? Utilizem. Depois a gente fala das objeções. Na quarta-feira que vem vamos falar das objeções pós-método MFA, combinado? Aí a gente fala das objeções. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, obrigada.